tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Patrícia Abreu. Ela é diretora de comunicação da Siga Antenado e vai contar para a gente como vai ser, como está acontecendo o agendamento para a instalação da nova antena parabólica no Rio e em mais 21 cidades. Não é isso, Patrícia? É isso Muito mesmo, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Para você poder explicar um tema assim, muito importante, né, para a população. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com todos vocês, estou à disposição, vamos explorar esse assunto, porque de fato é um assunto bastante importante para a população como um todo. Pois é, como é que é feito isso assim? Primeiro, quem tem direito? Como é que é isso? E por que, é melhor perguntar, né, que são dúvidas de quem está nos acompanhando, assim, é gratuito por quê? Tá, então eu vou começar com 2 passinhos antes, para dizer o seguinte. Para dizer o seguinte, essa troca das parabólicas tradicionais, ela é muito importante por vários motivos. Um deles, pela questão da evolução da tecnologia. A parabólica tradicional, essa que a gente está querendo substituir, é aquela parabólica bem grandona, que parece um guarda-chuva virado para cima, normalmente está no telhado das casas, ou mesmo quando a casa tem um bom quintal, pode estar no chão também. Ela é muito grande, então é fácil da população reconhecer. Essa é uma tecnologia muito antiga, e ela entrega um sinal de TV que tem chuvisco, tem chiado, não é uma qualidade boa. Então, ao substituir essa parabólica tradicional pela nova parabólica digital, a família vai assistir a TV com qualidade de imagens de cinema, né? Som de cinema, porque é digital e porque vai ficar uma imagem, mesmo que o televisor seja antigo, não tem problema, a imagem vai ser muito melhor. Então, esse é o primeiro ponto, né, de vantagem dessa substituição. A qualidade da imagem, né? Isso, qualidade da imagem e do som são incomparáveis, né? Aí você me perguntou sobre a troca, né? Todo mundo tem que fazer a troca. Então, todas as famílias que dependem da parabólica para assistir TV precisam trocar os equipamentos. Parte vai receber gratuitamente, mas quem não faz parte dos programas sociais do governo federal vai precisar comprar o kit no varejo local. O Brasil tem varejistas que vendem esses equipamentos em todos os cantinhos desse país. Então, também é um processo simples. E agora, né, demorei um pouquinho, mas vou responder a sua pergunta. Quem tem direito ao kit gratuito são aqueles inscritos no Cadastro Único que tem algum programa social do governo federal. São mais de 20 programas. Tem Minha Casa Minha Vida, tem Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Sim, porque agora nessa transição de os nomes estão mudando também, né? Então a gente ainda não está assim tão exatamente. Tem o Tarifa Social de Energia Elétrica, que é aquele que dá desconto na conta de luz para quem está cadastrado no Cadastro Único. Enfim, são mais de 20 programas. Todas as pessoas que têm uma inscrição no Cadastro Único e que assistem à TV pela parabólica tradicional vão ter direito a receber um kit instalado gratuitamente. Notem que eu falei de 2 condições. Primeiro, tem que estar inscrito no Cadastro Único. E o segundo aspecto é que ele tem que ter uma parabólica em casa que esteja funcionando. Porque, como a gente falou agora há pouco, essa tecnologia é antiga e muitas vezes as famílias já mudaram de jeito de assistir TV, foram para a TV por assinatura, ou estão assistindo através de uma outra antena, que é aquela antena tipo uma espinha de peixe. Essas tecnologias não vão ser afetadas. Então, a troca é realmente para quem assiste TV pela parabólica tradicional. Então, se é do Cadastro Único e se tem a parabólica tradicional, essa família vai receber gratuitamente o novo kit com a parabólica digital. Eu queria, aproveitando, já que nesse assunto que você está falando de quem tem direito, por exemplo, no Rio, vocês têm isso assim mapeado de quantas residências que teriam direito ou que precisam fazer a troca? Enfim, já que você falou que todas que têm a parabólica vão ter que fazer por conta da nova tecnologia, né?
Isso. A gente tem estimativa, sabe, Cristiane? Tá. Não, a gente não tem números muito precisos, porque é o seguinte, a gente tem a lista de todos os beneficiários que estão no estado do Rio como um todo. Então, os beneficiários, eu recebo essa informação, não é uma informação que eu vá bater na porta dele e dizer, olha, você tem direito. As pessoas precisam ligar para a gente, porque a gente cuida muito dos dados das pessoas, a gente não vai fazer nenhuma abordagem, então a gente não liga, a gente não bate na porta. Tá. Então, todas as pessoas que, se elas têm dúvida, por exemplo, elas podem entrar em contato conosco e a gente vai ajudar a identificar se aquela família assiste ou não assiste, e se recebe ou se não recebe. Mas as nossas estimativas, né, no estado como um todo, né, a gente está estimando aí uns 260 mil famílias que podem receber o kit gratuito. Então, é bastante gente. É um número expressivo, né? É um número expressivo, Então, hoje, né, a gente está em 22 cidades, como você citou, então o Rio e mais 21, mas isso vai se expandir ao longo dos próximos meses e até no próximo ano. Tá. Isso porque a gente trabalha de acordo com o cronograma que foi criado, né, para o nosso trabalho, e a gente vai às cidades por porte. Então, primeiro a gente começou nas capitais, depois a gente foi para cidades com mais de 500 mil habitantes, aí depois a gente está nas regiões metropolitanas e no entorno dessas cidades com mais de 500 mil habitantes, e já a gente vai avançar para cidades menores. Então, daqui a pouco, em março, a gente vai ter outras tantas cidades já iniciando o processo também para receber essas parabólicas e para fazer a troca. Eu queria ressaltar o porquê a gente precisa fazer isso, né? Você já deve ter... Eu ia te perguntar, que bom que você já foi direto ao ponto. Obrigada. O ponto é esse, né? A gente está acompanhando um cronograma a partir do leilão do 5G. Então, vocês já sabem, né? Rio de Janeiro já tem o 5G liberado e em funcionamento. E quando as operadoras de celular ligam essa tecnologia, ela interfere no sinal de TV via parabólica. É por isso que a gente também precisa fazer a troca. Então, além da questão da evolução da tecnologia, a gente tem um aspecto de interferência do 5G. Para as duas tecnologias conviverem e uma não atrapalhar a outra, é que a gente faz essa migração. Então, no Rio, que já tem 5G, quem tem parabólica já não assiste. Já está tendo essa dificuldade, né? Isso. Daqui a pouco, o 5G vai chegar nas outras cidades, né? Seja Campos do Goytacazes, Belford Roxo, daqui a pouco vai para Duque de Caxias, enfim, todas as outras, né, do país, o país inteiro vai ter a tecnologia. Então, nesse aspecto, quanto antes a família se organizar e fazer a troca, além de aproveitar uma TV com muito mais qualidade, ela também já evita interferência quando o 5G for ativado nas demais regiões do estado. Então, esse é um aspecto super importante, né? A antena parabólica não recebe o sinal do 5G. Tá. Né? É a antena do celular que recebe isso, não tem nada a ver com a parabólica da TV, mas ela interfere na recepção do sinal da televisão. E, portanto, a gente não quer que nenhuma família fixe em assistir TV, porque a gente sabe da importância da TV na família brasileira, né? Com certeza, e é por isso que a gente, fiz questão de pedir para você vir aqui, que vocês estão, com a agenda aí bem, né, difícil, né, de dar essa meia horinha de entrevista para a gente nesse momento delicado, mas esse serviço é muito importante, porque para evitar problemas futuros, porque você disse que, assim, há essa interferência. Então, para que ele fique, né, a família brasileira fique prejudicada, então vocês estão antecipando e que elas também têm que prestar atenção em ligar, fazer o contato, agendar, para não ter o serviço, a gente pode dizer assim, não é interrompido, ou porque ele não vai conseguir assistir, então seria interrompido, é isso? Pode chegar a ser interrompido. A gente, é claro que tem variações, né, dependendo da distância daquela parabólica para a antena do 5G, né, para estação radiobase, que eles chamam, né, do 5G, pode ser que a interferência seja um pouco diferente de residência para residência, em função da distância. Mas o fato pode perder canal, pode ter mais chuvisco, pode ter mais chiado, pode perder tudo. Então, de fato, tem perdas envolvidas, né? Imagina a gente, né? A gente sempre tem um programa preferido, um horário que a gente consegue sentar à frente da TV, relaxar e curtir uma programação em família ou sozinho. Isso pode, de fato, ter problemas, né? Ser interrompido.
E aí, por exemplo, quando a pessoa, né, o consumidor, ele entra em contato, né, com o telefone que vocês estão disponibilizando, ele vai, nesta ligação, primeira ligação, ele já vai sair com as orientações e também com o agendamento, ou ficaria para um segundo passo? Isso, é muito simples, né? Assim, não é um processo complicado. Então, todas as pessoas que têm inscrição no cadastro único podem ligar para a gente. Elas podem ter dúvidas, né? Ah, será que a minha dá certo? Será? Porque sempre gera dúvida, né? É um processo complicadinho. Então, liga mesmo assim. Entre em contato conosco, que a gente vai ajudar no processo. Então, a pessoa entra em contato. É importante que ela tenha em mãos o número de identificação social ou o CPF. O número de identificação social é aquele que é gerado quando ela se inscreve no cadastro único. Então, qualquer um dos dois números são importantes para a gente identificar aquela família na nossa base de dados. Feita a identificação, a gente então vai identificar, né, pelo CEP, se essa pessoa está dentro de um dos 22 municípios que a gente está atendendo agora. Se for mais à frente, outros municípios estarão disponíveis e a gente vai continuar fazendo essa checagem. Então, estando dentro dos municípios, a gente vai ajudar essa pessoa a nos dizer qual é a tecnologia que ela tem em casa para assistir TV, para a gente conseguir fazer um mapeamento se realmente aquela parabólica está em funcionamento e se é uma família que, de fato, depende da parabólica para assistir TV. Tá. Feito isso, a gente, então, agenda e a família escolhe o melhor dia para receber o técnico. São técnicos contratados por nós, treinados por nós, que vão àquela residência com os equipamentos novos e instalam para já deixar tudo prontinho para a família continuar assistindo TV agora no digital. Tá. E uma outra coisa, esses profissionais, assim, até por questões de segurança, né, eles já identificados, tudo direitinho, porque, infelizmente, né, a gente é triste, né, mas a gente acompanhou, aí, né, com o IBGE também, aquela preocupação toda de, né, a oportunidade, né, infelizmente, a gente, então, tem que esclarecer, né, e tirar essas dúvidas até para o consumidor ficar tranquilo, né? Claro. De deixar uma pessoa estranha, vamos dizer assim, né? Entrar, né? A gente tem primeiro, eles são todos identificados, né? Eles chegam lá com uma ordem de serviço emitida por nós, né? E há um processo de confirmação antes de agendamento, né, para que aquela família tenha bastante segurança de quem vai, a hora que vai, etc. Então, a gente também cuida disso, a gente sabe, né, das questões das violências, principalmente nos grandes centros, e é um tema importante que, de fato, a gente não pode bobear. Mas, como a gente não deixa o dado do beneficiário circular por aí, né, a gente realmente só trabalha quando eles nos ativam, aí a gente também garante essa segurança do processo, porque os dados ficam bastante seguros e eles só vão pro instalador, que é definido por nós no momento da instalação, e ele separa o equipamento e leva lá. Então, esse é um ponto de bastante cuidado entre nós aqui também. Tá, ou seja, com total segurança, né? Então, assim, é muito importante também que ele tome, o consumidor, a primeira iniciativa de parte dele e fazer a ligação para vocês, né? Isso, para poder. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Agora, você pode falar, assim, dar exemplos de algumas dessas cidades? Falamos da cidade do Rio e algumas outras, assim, que você possa citar para quem está nos acompanhando também. E quem que tiver dúvida também é só ligar e vocês estão prontamente aí para atender e dizer se a cidade deles já está nessa primeira etapa, como você acabou de dizer. Exatamente. Então, tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, capital, Belford Roxo, Duque de Caxias, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Soropédica e Tanguá. Tá? Olha, aí a gente tem caramba, né? essas são as que estão bem no entorno ali do Rio de Janeiro, né, da capital. Aí a gente tem, em volta ali de Campos do Goytacazes, a gente tem Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Quissamã, São João da Barra, né, todos esses já são aí mais ali pertinho de Campos do Goytacazes.
Ali, São João da Barra também está aqui na minha listinha, que eu acho que eu já tinha até falado de São João da Barra, se não me engano. Mas já tinha falado. Tá. Então, são essas, né? Cada uma dessas cidades tem um número de pessoas, de famílias que a gente estima que pode ter a parabólica ou que tem o cadastro único mais a parabólica. Mas, de fato, a gente só vai saber quando a família entrar em contato conosco. Então, o nosso pedido é, entrem em contato com a Siga Antenado, falem conosco. A gente tem 2 formas de acesso. A primeira é o telefone, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é o 0800 729 2404. Mas também dá para fazer pelo site. A gente sabe das facilidades de acessar pelo celular, né? Sim. Então, o site é o sigaantenado, tudo junto, né? .com.br. E lá é o mesmo processo no site, com o número do CPF e o número do CEP. E a gente ajuda a pessoa a fazer o agendamento com algumas perguntas sobre o tipo de TV que ela tem em casa. Tá, ou seja, é bem simples. E eu tenho uma outra dúvida também de quem está nos acompanhando. Por exemplo, quem não tem direito à gratuidade, você disse que tem aí, né, o varejo com esses kits que vão ser comercializados. E a instalação, ela é simples? Aí essa empresa, vamos dizer assim, uma loja que ele vai comprar, o consumidor consegue fazer ou tem que ter um técnico? Vai depender um pouco daquele consumidor, né? Tem uns, obviamente, que são mais especialistas e conseguem lidar bem com isso, mas qual é o ponto? Diferente de uma TV convencional, com aquela espinha, com aquela antena espinha de peixe, que você aponta para uma região, né, para a antena principal, para a torre de transmissão, sim. Nesse caso, a antena, ela parece um prato. E a antena precisa estar apontada para o satélite. Então, tem um equipamento que ajuda nesse apontamento da antena, que a gente chama, para deixar a antena no ângulo correto. E isso não é qualquer um que consegue, porque precisa, de fato, de um conhecimento maior. Então, o varejo, em geral, né, se forem essas casas que vendem eletrônicos, tipo alarmes, ou mesmo antenas parabólicas, etc., elas muitas vezes têm instalador para indicar. Ótimo. Outras lojas já colocam o preço da instalação no preço do produto como um todo, né? Tá. É muito importante, acho que o grande varejo também tem produto, né? Quem está, por exemplo, no Rio de Janeiro e região, tem lojas grandes que vendem o kit completo e que também podem indicar. Então, é o caso da família identificar, mas no geral a gente recomenda que seja feito por um profissional para ficar tudo certinho, para não ter problema, porque o apontamento da antena nesse caso é muito relevante, sabe? Para ela ter de fato a questão da melhor qualidade de imagem e som já resolvida para aquela família. Ou seja, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente já volta para você poder dar ainda mais detalhes para que todo mundo possa, né, aí não deixar passar e não ser surpreendido. Meu Deus, o que houve com a minha TV? Não é isso? Já voltamos já, um minutinho. Tá bom. E voltamos com a Patrícia Abreu, da Siga Antenado, que vai dar continuidade os detalhes dessa troca da antena, da parabólica, né, por conta da nova modalidade que é o 5G. Não é isso, Patrícia? Que você vinha contando, explicando muito bem no primeiro bloco. E aí, agora, eu queria saber o seguinte. Quem é a entidade, se eu posso chamar assim, Siga Antenado? Até para quem está nos acompanhando, né, entender melhor de todo esse processo. Tá. É uma entidade, sim, se pode chamar assim, não tem problema. Então, a gente é uma entidade sem fins lucrativos. Nós fomos criados a partir do leilão do 5G. Então, quando a Anatel colocou o leilão, várias operadoras de celular pelo Brasil se candidataram para ganhar os lotes nacionais ou regionais. As 3 operadoras que ganharam os lotes nacionais tiveram a obrigação, que é claro, a TIM e a Vivo, elas tiveram a obrigação de criar a Siga Antenado, que é sem fins lucrativos, com a obrigação de implementar as políticas públicas. Então, a gente tem algumas regras de atuação, de coisas que a gente tem que fazer obrigatoriamente, e a gente presta contas com tudo questão de transparência, de bastante portas abertas, assim, né, para a sociedade como um todo. Então, a gente tem algumas obrigações. Uma delas, então, é fazer a substituição das parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital para famílias de baixa renda em todo o Brasil. Então, todos os municípios brasileiros vão
receber, né, a nossa atuação. Além disso, a gente também atua apoiando empresas que usam parabólicas para funcionar. Então, empresas de educação à distância, emissoras de rádio, emissoras de TV. Então, você imagina uma emissora de rádio que recebe a programação nacional, né? A sede está no Rio, mas a emissora está lá no interior do estado. Ela muitas vezes recebe essa programação por uma parabólica profissional. A gente também tem que atuar nessas parabólicas profissionais, é uma das nossas obrigações, e a gente tem 2 outras obrigações que essas tocam menos a gente aqui como cidadão, mas que também são muito importantes. Uma delas é construir a rede privativa de telefonia celular e fixa para o governo federal, e uma outra, e essa sim tem um impacto socioeconômico muito bacana, é que a gente vai implantar o que a gente chama de infovias. São redes de fibra ótica que vão ser implantadas no leito dos rios da região amazônica, para garantir que a região amazônica tenha acesso à internet banda larga de ótima qualidade. Isso vai ajudar tanto no desenvolvimento econômico, quanto nas questões de saúde e de educação para aquela população. Você sabe que o Brasil é grande pra caramba, né? E muitas vezes a internet não chega em determinados pontos. Então a gente sabe que o Brasil é muito diverso. A gente que usa o Pix hoje como se fosse uma coisa muito familiar, tem regiões brasileiras, e aí eu digo isso com certeza da região amazônica, que como não tem sinal de internet, também não tem acesso a essas facilidades que nós aqui nos grandes centros temos. Então, essa perspectiva de garantir que esse Brasil se torne mais homogêneo em termos de conectividade é muito importante, e nós, então, vamos instalar 6 infovias, são mais de 10 mil quilômetros de fibra ótica que vão estar aí espalhados no leito dos rios da região amazônica e que nos próximos anos vão trazer um desenvolvimento econômico muito grande para lá. Ou seja, muita coisa, né, tá por vir, a gente trouxe, né, a pontinha que falando da parabólica, e olha o que a gente está tendo assim em primeira mão do que vai ser feito, né, já está sendo, enfim, feito pela SIGA Antenado. E tem uma outra dúvida, por exemplo, que a gente falou muito no primeiro bloco, explicou bastante, mas é sempre bom reforçar, e aquele consumidor que não está nessas 22 cidades, né, incluindo o Rio de Janeiro, como você destacou todas no primeiro bloco, como é que ele tem que fazer para não perder, assim, para ficar, vamos dizer assim, para ele ficar antenado, né, ligado mesmo, para não deixar passar, porque acredito eu que deva ter um prazo para determinadas cidades, eu não sei, até se você puder colocar também. Então, é assim, a gente vai atendendo gradualmente. Agora, então, acho que eu falei, né, no primeiro bloco que a gente está nas capitais, nas regiões metropolitanas, nas cidades com mais de 500 mil habitantes e todas as cidades que estão ali no entorno. O nosso cronograma prevê um trabalho até 2024. Mas, muito antes disso, a parabólica antiga pode ser desligada, né? O sinal da transmissão pode ser desligado. Então, quanto antes as pessoas fizerem a mudança, melhor. Só que, como você citou, a gente não consegue atender o Brasil inteiro de uma única vez. A gente está nesses 22 municípios do Rio, mas a gente também, mas a gente também tem atuação em outros estados. Então, atualmente, a gente atende 507 municípios. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. É verdade. E muita gente, seja do estado do Rio, de qualquer estado brasileiro, já pode saber, ou porque alguém contou, ou porque viu na televisão, ou porque, né, tem uma série de formas, né, vocês dos veículos de comunicação, a imprensa, vocês têm dado um apoio muito grande, né, no sentido de divulgar esse serviço, né, essa implantação dessa política pública. Então, é claro que as pessoas podem já saber, e aí eu aconselho que acompanhem sempre pelo nosso site, ou mesmo ligando para a gente, para identificar se a cidade que aquele morador já está sendo atendida. Então, o morador que precisa comprar, que não faz parte do programa social, pode trocar já. O varejo já está abastecido, né? Na hora que ele quiser, que aquela família quiser, e o quanto antes, porque é óbvio, né? Ele vai ter. E tem um detalhe: essa nova parabólica digital tem mais canais do que a antiga. Então, hoje já são muito mais de 100 canais. E tem um detalhe super importante: a nova parabólica leva canais regionais. Então, antes, quando aquele morador assistia uma grande emissora, essa grande emissora era um sinal nacional. Agora, as emissoras, elas estão cuidando de terem sinais regionais mesmo no satélite. Então, não precisa mais assistir a programação nacional, dá para assistir a programação do seu
pedaço de Brasil. Olha, né, que da sua legal, região. aquela programação local dele, enfim, né? Então, aos poucos, a gente vai avançando para a distribuição dos kits gratuitos nas cidades brasileiras. Quem não é beneficiário pode comprar já, instalar já e se beneficiar da programação local e da qualidade de imagem e som. Quem vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente gradualmente está crescendo, então eu falei, a gente está em 507 municípios, daqui a pouco a gente vai estar em mais 1.000, já vão ser 1.500, e a gente vai evoluindo, assim, ao longo desse ano, do próximo ano e até no outro. Por isso é importante, a gente tem essas informações no nosso site, né, tem uma área lá no site, né, sigaantenado.com.br/lista de cidades, ali tem um mapa do Brasil, você escolhe o seu estado e a gente sempre vai ter a lista de cidades que a gente atende. Essa é uma forma. A segunda forma, pode acompanhar pelas redes sociais, a gente está sempre avisando no Instagram e no Facebook, quando a gente começa numa outra região. E a gente dá uma cutucadinha nas pessoas daquela região, para prestarem atenção nisso. Então, esse é um outro formato. E uma outra possibilidade é que a gente também tem uma campanha publicitária que é bastante ampla. Então, a gente está na TV, aí é no satélite, né? Mas a gente vai para as emissoras de rádio locais, a gente usa, muitas vezes, outdoor local, a gente anuncia, às vezes, em mídia exterior digital, que pode ser terminal de ônibus, pode ser aquela mídia do banco 24 horas, tem vários, né? Wi-Fi. Ou seja, vocês vão mesmo, né? Onde está ali o consumidor mesmo, vão bater, quase estão batendo na porta dele para não esquecer de fazer a troca, né? Essa benfeitoria. Agora, uma outra questão. Aquele consumidor que vai comprar, existe um preço sugerido ou depende de cada região? Como é isso? Existem preços por região. Cada varejo está fazendo aí. E aí, é claro, a gente está, né? Oferta e procura, e esse mercado ele é autorregulado. Então, varia. Às vezes a gente encontra o kit completo, que é a antena, o receptor, os cabos, né? O receptor já vem com o controle remoto dentro da mesma caixinha. Às vezes está em torno de R$700, mas pode variar um pouquinho para mais ou para menos, dependendo da região. Né? Esse é um preço médio que a gente tem encontrado. Agora, é claro, o consumidor sempre pode negociar, né? Às vezes pagar à vista, tem descontos, pagar no Pix, né? Enfim, tem todo, né? Ou se for parcelar, de repente o varejo também pode parcelar até sem juros. Aí é de acordo com o orçamento de cada família, né? Isso. Aí eu queria fazer uma observação em relação ao varejo local. Quando o consumidor for comprar o kit, é bem importante que ele identifique se aquela é a versão mais atual do receptor. Ótimo. A antena, ela vai receber o sinal, mas quem traduz esse sinal em imagem para a TV é esse aparelhinho pequeno, ele é bem pequenininho. É um aparelho preto, que é dali que se faz, né, a mudança de canal pelo controle remoto. E esse aparelho tem várias versões no mercado. É muito importante comprar a versão mais atual, que pode ter uma identificação, né, do nosso anteninha, que é o nosso mascote na capa, na caixa, ou pode ter um número, né? Tem que pedir para o vendedor qual é o mais moderno. Né? Normalmente tem um código, nem sempre as pessoas se atentam a isso, né? O código é o H265. Esse é o produto homologado pela Anatel, que é o mais adequado para fazer a melhor tradução, né, das imagens que são recebidas pela antena, para aquela família ter um equipamento que vai durar muitos anos. Então, essa sua chamada de atenção, esse detalhe, até com o códigozinho, é bom para quem está nos acompanhando e que vai comprar, porque o que vocês vão fazer, esse agendamento, né, na parte dos beneficiários pelos programas do governo, é óbvio que já vão com já é esse aparelho certinho. Mas exato. No varejo é sempre bom ficar antenado e ligado, que é esse, se você puder repetir o código, né, para ele anotar direitinho. O modelo, né, é o H265. Tem vários fabricantes no Brasil que já têm esse equipamento, vários, não é um só não, são vários equipamentos. Então, eu nem vou citar nenhuma marca, porque é claro que depende da região, mas é importante pegar realmente a versão mais moderna, porque esses produtos que são homologados pela Anatel, depois, qualquer alteração que possa ser feita no processo de transmissão dos canais, esse equipamento não vai ter nenhum tipo de problema. Então, essa é uma dica importante, já que a família vai fazer um investimento, faz um investimento
investimento no equipamento mais novo, e aí ela vai ter o equipamento durante muitos anos na residência. E como você falou, a gente só entrega para a população que vai receber gratuitamente essa versão, que é a versão mais atual. Porque aí vamos dizer assim, esses consumidores já não precisam ter tanto essa preocupação, porque já fizeram contato com vocês, né, já agendaram e sabem que vai ser aquele modelo. Já Isso. Os que vão precisar, né, buscar no varejo, é bom, a gente está enfatizando mesmo justamente para não ter problema, né? Às vezes, de repente, o varejo está com equipamento um pouquinho ainda antigo, não é nem maldade, mas é bom ficar ligado para não ter dor de cabeça, porque depois, essa coisa de trocar, né, a gente não sabe se vão trocar, então não custa nada ficar, né, ter essa preocupação, saber que tem que ser esse modelinho. E qualquer dúvida também, né, Patrícia? Como você bem colocou, tem os 2 canais, assim, o telefone ou o próprio site, não é isso? Exatamente. Eu vou repetir o número do telefone, né, 0800 729 2404, e o site é sigaantenado.com.br. O interessante é o seguinte, no site tem informação para todos os públicos, então, se é uma família que precisa comprar e está em alguma dúvida, entra lá vai ter a especificação, né, se por acaso esquecer, tem lá as dicas, tem também o nome dos fabricantes, quem tem o equipamento e está fabricando o equipamento mais moderno. A gente também lá tem informações do que está acontecendo, por que está acontecendo. Caso a pessoa queira saber mais à frente ou se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, o site tem muita informação. Além disso, o site também é possível lá fazer diretamente o agendamento. Então, tem informação para todos os públicos e a gente consegue receber e apoiar nesse processo de transição. Ou seja, é uma linguagem, né, um site bem didática e de forma assim, bem interativa para que com as principais dúvidas e o que ele precisar para ficar sabendo mesmo do que está acontecendo. E assim, é sempre bom, te agradeço mais uma vez, a gente está chegando assim ao finalzinho do programa e explicar, porque às vezes, né, prefere escutar às vezes uma pessoa, o conhecido falou isso, falou aquilo, e às vezes acaba fazendo algo errado. Se vocês já estão disponibilizando esses canais, então é melhor dar um pulinho lá, navega lá, vai lá no site, né? Tá sempre com o celular aí na palma da mão, ou, se preferir, dá uma ligadinha, né? É isso mesmo. Então, claro, né, muitas vezes quem já instalou a parabólica pode ter uma série de informações e pode, de fato, apoiar aquela família, né? Mas sempre que houver dúvidas, consulta os nossos canais. A gente sempre vai ter informação atualizada, a gente trabalha também para aprimorar o site todo o tempo, então se a gente percebe que está faltando alguma informação, a gente leva para lá. Todo o tempo a gente está atento para garantir que a população tenha toda a informação possível. Essa também é uma das nossas obrigações, né? Informar e mobilizar a população. Então, estaremos sempre à disposição e caso a pessoa tenha alguma dificuldade com o site, entre em contato pelo telefone. Mas ambos os canais funcionam muito bem e como o Brasil hoje já está muito digital, a gente observa que muita gente já entra em contato direto com o site, que é um canal bastante familiar, né, hoje em dia. E aí, assim, do site está tendo mais, a procura está sendo maior pelo site já? Maior. Olha que interessante. A gente recebe muito mais agendamento hoje pelo site do que pelo próprio telefone. Interessante, né? Como é que muda isso ao longo dos anos? É um dado muito importante, né? Mostra justamente o que você falou, que estamos, né? Nosso país está cada vez mais digitalizado, né? Olha, quero te agradecer, que você possa voltar mais vezes. Quando forem avançando, estamos aqui assim para receber vocês com essas novidades, né? Com esses temas muito importantes para a nossa comunidade, para o nosso país, viu? Que ótimo, eu estou sempre à disposição, claro que é um interesse e é muito prazer estar aqui, porque a gente pode explorar muitos assuntos e garantir que a gente tenha sempre a informação mais atualizada. Em breve a gente vai estar em novas cidades, então com certeza a gente volta e vamos sempre mantendo, né, a audiência do programa atualizada sobre a evolução do projeto. Olha, muito obrigada, ficamos por aqui. E qualquer dúvida sobre este assunto, entre em contato com a Siga Antenado ou com a gente também. Um beijo, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.